Você já se sentiu consumido por dúvidas, como se uma tempestade estivesse se formando dentro de você? Talvez você tenha questionado sua fé, sua missão, ou até mesmo sua capacidade de enfrentar desafios. Parece que quanto mais buscamos respostas, mais nos sentimos perdidos. Mas aqui está algo que pode surpreender você. As respostas para essas dúvidas não estão fora do nosso alcance. Elas estão na Bíblia, esperando para transformar a confusão em clareza. Prepare-se, porque hoje eu vou compartilhar como a palavra de Deus me ajudou a superar as maiores incertezas da minha vida, e pode ajudar você também. Vamos explorar isso juntos? Dúvidas são como aquelas tempestades que surgem de repente no horizonte. Você não espera, mas de repente se encontra no meio delas. No coração dessas dúvidas, frequentemente está o medo. Medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo do desconhecido. É interessante observar que até os grandes personagens bíblicos, como Moisés e Davi, enfrentaram esses momentos de insegurança. Por exemplo, Moisés hesitou em aceitar a missão de liderar o povo de Israel, questionando se ele era capaz de realizar tal tarefa. A boa notícia: esses momentos podem ser transformados em oportunidades de crescimento. Uma passagem poderosa que aborda essas dúvidas é Mateus 14, 29 e 31, onde Pedro, ao caminhar sobre as águas, começa a afundar por causa de sua falta de fé. Isso não apenas ilustra o poder do medo, mas também nos ensina algo profundo. Mesmo em nossa fraqueza, Cristo está ali para nos levantar. Imagine como seria aplicar isso na vida cotidiana, aquele momento em que você duvida de suas habilidades no trabalho ou em um relacionamento. O segredo é lembrar que, assim como Pedro, você tem onde se apoiar. Outro ponto essencial é entender que a dúvida muitas vezes nasce da falta de compreensão ou clareza. Isso nos lembra de Salmos 119 e 105, onde a palavra de Deus é descrita como lâmpada para os meus pés. Quando estamos perdidos, buscar a orientação na Escritura pode trazer a luz necessária para dar o próximo passo. Um exemplo prático: tente memorizar passagens que o confortem e repita-as sempre que o medo surgir. Isso funciona como um escudo para a mente e o coração. Por fim, é importante enxergar as dúvidas não como inimigas, mas como aliadas. Santo Agostinho dizia que a dúvida é o início da sabedoria. Portanto, ao invés de resistir a elas, abrace essas questões como convites para crescer. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva transforma até os momentos mais desafiadores em um terreno fértil para a fé. A Bíblia é mais do que um livro, é um guia vivo e pulsante que responde às perguntas mais profundas da alma humana. Quando enfrentamos dúvidas, ela age como um farol em meio à escuridão, nos apontando o caminho. Considere o exemplo de Gideão, em Juízes 6, 36, 40, que pediu sinais claros a Deus antes de agir. A sua história mostra que Deus não se ofende com nossas incertezas, Ele as acolhe, respondendo com paciência e amor. Da mesma forma, a Escritura nos oferece respostas práticas e específicas para as nossas incertezas. Um dos versículos mais encorajadores para quem sente dúvidas é Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quantas vezes ficamos paralisados porque tentamos encontrar todas as respostas por conta própria? Essa passagem nos lembra que, mesmo sem enxergar o caminho completo, confiar em Deus é sempre o primeiro passo. Experimente aplicar isso entregando seus problemas em oração sincera, como quem conversa com um amigo íntimo. Outro ponto importante está em Romanos 10 horas e 17, onde Paulo nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em outras palavras, a dúvida frequentemente se dissolve quando mergulhamos mais profundamente nas Escrituras. Imagine dedicar 15 minutos do seu dia para meditar em uma passagem bíblica, anotando o que ela desperta no seu coração. Pode parecer simples, mas essa prática constante constrói um reservatório de fé para quando os tempos difíceis chegarem. Finalmente, a Bíblia nos ensina a adotar uma perspectiva eterna. Enquanto nossas dúvidas nos fazem olhar para as tempestades à nossa volta, passagens como Isaías 55, 8, 9 nos lembram que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isso não é uma desculpa para não questionar, mas um convite para descansar, sabendo que há um propósito maior em tudo. E, quando encaramos as Escrituras com essa visão, percebemos que as respostas nem sempre precisam vir de imediato, porque a própria jornada de buscar a Deus já é transformadora. Os grandes heróis da fé que encontramos na Bíblia não são retratados como pessoas perfeitas, mas como indivíduos que enfrentaram dúvidas e saíram mais fortes delas. Tomemos Abraão como exemplo. Ele é conhecido como o pai da fé, mas mesmo ele hesitou diante das promessas de Deus. Em Gênesis 17 horas e 17, Abraão riu ao ouvir que teria um filho em sua velhice.
Essa reação nos lembra que mesmo os mais fiéis podem questionar. E o que Deus fez? Reafirmou sua promessa, mostrando que nossas dúvidas não anulam o plano divino. Outro exemplo fascinante é o de Jó. Ele enfrentou perdas inimagináveis e ainda assim ousou questionar a Deus. Em Jó 38, Deus respondeu com perguntas retóricas que exaltavam sua sabedoria e poder. O interessante é que Jó nunca recebeu uma explicação direta para seu sofrimento. Em vez disso, ele teve uma revelação de quem Deus realmente era. Isso nos ensina que nem sempre obteremos respostas para tudo, mas a confiança em Deus é suficiente para nos sustentar. Não podemos esquecer de Tomé, muitas vezes chamado de o incrédulo. No entanto, a sua história em João 20:24-29 não é de condenação, mas de restauração. Tomé exigiu provas da ressurreição de Jesus, e Cristo, em sua infinita paciência, as concedeu. Isso nos mostra que nossas dúvidas não são um obstáculo para Deus, mas uma oportunidade para Ele se revelar de maneiras pessoais e transformadoras. Para nós, isso pode significar buscar sinais de Deus em momentos de oração ou nas pequenas bênçãos do dia a dia. Finalmente, olhemos para Maria, mãe de Jesus. No início, ao receber a mensagem do anjo, ela ficou confusa e perguntou: como será isso? Lucas 1:34. Mas sua dúvida não era fruto de incredulidade, e sim de busca por entendimento. Sua resposta final, faça-se em mim segundo a tua palavra, é o exemplo perfeito de como transformar dúvidas em fé ativa. Seguir esse exemplo pode significar dizer sim a Deus mesmo quando não entendemos totalmente o que Ele está pedindo. As dúvidas podem ser desconfortáveis, mas têm o poder de nos impulsionar para uma fé mais profunda e ativa. Quando enfrentamos incertezas, a chave não é evitá-las, mas transformá-las em pontos de partida para o crescimento espiritual. Filipenses 4:6-7 nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. Em vez de alimentar a ansiedade, a Bíblia nos convida a colocar nossas dúvidas diante de Deus, confiando que Ele cuida de cada detalhe. Uma prática simples, mas poderosa, é o hábito de anotar suas dúvidas e orações. Pegue um caderno, escreva o que está inquietando sua mente e peça que Deus traga clareza. Depois, volte a essas anotações e veja como Ele respondeu ao longo do tempo. Essa prática não apenas fortalece a fé, mas também ajuda a reconhecer que Deus está agindo mesmo quando não percebemos imediatamente. Outro passo essencial é cercar-se de uma comunidade de fé. Em Hebreus 10:24-25, somos exortados a nos encorajar mutuamente. As dúvidas podem nos isolar, mas quando as compartilhamos com pessoas confiáveis, descobrimos novas perspectivas e apoio. Por exemplo, imagine discutir suas dúvidas com um grupo de estudos bíblicos ou até mesmo em uma conversa com um amigo de confiança. Muitas vezes, as respostas que buscamos vêm através da sabedoria coletiva. Por último, mas não menos importante, lembre-se de que fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de avançar mesmo sem todas as respostas. Em Marcos 9:24, um homem clama: creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa honestidade é um lembrete de que Deus não exige perfeição, mas um coração sincero. Assim como alguém que decide atravessar uma ponte sem ver o outro lado claramente, confie que Deus é firme e seguro. A jornada de superar dúvidas não é sobre controlar o futuro, mas sobre entregar o controle a Deus. Dúvidas podem parecer barreiras intransponíveis, mas a verdade é que elas são oportunidades disfarçadas. Elas nos desafiam a buscar, a questionar e, finalmente, a encontrar respostas mais profundas. Agora, pergunte a si mesmo: o que você pode fazer hoje para transformar suas dúvidas em fé ativa? Talvez começar lendo os versículos que mencionamos ou reservando um momento para orar com sinceridade. Você já deu o primeiro passo apenas ao assistir este vídeo, e esse passo é mais poderoso do que você imagina. E antes de terminar, aqui vai um convite especial. Que tal levar essa mensagem para mais longe? Na nossa loja Proverbios, você encontra camisetas cristãs clássicas e atemporais, perfeitas para expressar sua fé com estilo. O link está nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos continuar essa jornada de fé.